Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor te abençoe nesse dia. Nós estamos aqui mais uma vez com o Arca Podcast, o podcast aqui da nossa igreja, da comunidade Arca, e é uma alegria ter a sua audiência, ter você conosco compartilhando desse conteúdo. Então, a nossa oração nesse tempo é que o Senhor te abençoe, que essa palavra edifique a sua vida, que seja uma instrução do Senhor para a sua caminhada. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui no estúdio e hoje nós estamos recebendo o nosso convidado, o pastor Elias. Pastor, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Ter nos abençoado aqui com a sua presença e com o conteúdo que o senhor vai trazer. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente, pastor. Nós vamos começar pedindo para o senhor se apresentar, né? Pastor Elias, fique à vontade, pastor, para o senhor se apresentar. Bom dia, pastor Fred. É um prazer estar aqui no podcast da Arca, né? Amém. E temos um amigo em comum, o pastor Marcos, né? E através dele que nós fizemos esse contato. Quero dizer também que para a gente é um prazer poder contribuir com o reino. Amém. A gente trocar ideias, né? Não nos colocarmos como dono da verdade, nem como a única palavra de sabedoria, mas com uma palavra a mais, a fim de acrescer, né, os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que curtem, né, esse programa, e assim nós sermos edificados no Senhor Jesus. A alegria é nossa por estarmos aqui, né? Amém. Pastor, nós vamos trazer um assunto que está em alta, né, pastor? Tempo do fim. Opa! Né? Nós vamos conversar sobre esse tempo, né, pastor? E aí tem muita interpretação, muita gente falando muita coisa, né? E a nossa ideia é trazer aqui um ponto de vista mais bíblico, né, pastor? Possível, a nossa interpretação, que a gente entende que as escrituras têm nos revelado, né? E aquilo que é a palavra do Senhor nos orienta com relação a esse tempo, né? E eu queria começar, pastor, assim, quais são os sinais do tempo do fim, pastor? O que a gente pode estar atento que são sinais do tempo do fim, que nós estamos nos aproximando do final? Quando a gente fala o fim, né, a gente tem uma ideia apocalíptica, né? Sim. Normalmente as pessoas ligam o fim com uma catástrofe, né? Uma destruição. Mas quando a gente também pensa no fim, a gente pensa nos últimos dias, né? Aí vem uma palavra, uma matéria que chama escatologia, né? Que é a doutrina que trata das últimas coisas. O que às vezes as pessoas não sabem é que este fim, que parece tão iminente, ele já tem uma duração de mais de 2000 anos. Sim. Porque essa expressão escatos aparece lá em Joel, né? E acontecerá, né, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, desde o Pentecoste, né? Já estamos nesses dias. Já estamos nesses últimos dias, nesse fim, né? Último, fim. E tem realmente aí criado uma expectativa maior, né, nesse tempo de pós-modernidade. E o que a gente assim pode se dizer é que há uma consciência secular maior em torno da subsistência ou da existência humana. O homem consegue já assim vislumbrar um fim do seu planeta, um fim da sua vida, um fim da humanidade, por fatores diversos que têm ocorrido nesses últimos tempos, né? Mas os sinais que antecedem, né, a vinda de Cristo, como o próprio Cristo sinalizou, eles sempre estão presentes. São guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, povos contra povos, reino contra reino, terremotos. O que a gente percebe em todas essas listas de sinais que as pessoas que estudam leem, há nesses últimos tempos uma mudança bem característica que tem movido não só com
o pensamento secular, não só com a sociedade, mas também com a igreja. É que sinais que antes eram bastante setorializados, aconteciam em alguns lugares especificamente, agora já está sendo visto por toda parte da Terra. E isso tem causado um espanto, né? O exemplo, as tormentas, as tempestades, tsunamis, né? Que né, no nosso século nunca tinha se ouvido falar em tsunamis, mas uma característica dos sinais que todo estudante de escatologia, toda pessoa que lê a Bíblia e o Apocalipse tem que colocar e tem que ter como princípio é que todos os sinais eles são cosmológicos, ou seja, você não pode falar assim, aconteceu um sinal aqui na cidade vizinha e isso é escatologia, isso é o fim do mundo, não. Os sinais eles são a níveis globais. Mundiais, guardado as devidas proporções. Então a gente vê pestes, né? Tivemos aí há pouco tempo, não muito, né, o Ebola. E agora, mais perto de nós aí, a Covid, né? Ou o Covid-19, que alarmou não pela quantidade de mortos, mas pela quantidade em pouco espaço de tempo. Porque se a gente for fazer uma análise, por outros motivos, sempre morreram mais pessoas. Mas as pessoas, quando viram que era uma peste e essa mortandade em sequência, né? Eles, querendo ou não, reconheceram isso como um sinal, né, escatológico ou apocalíptico, né, como queira. Só que o problema, o que a gente tem observado como estudante de escatologia nesse tempo, é que apareciam os sinais, eles eram simultâneos e espaçados. Agora não. Os sinais escatológicos estão acontecendo ao mesmo tempo em diversas partes do globo e regiões que nunca sofreram com tais previsões, profecias e sinais, está começando a sofrer. Uma delas, por exemplo, é o Brasil. Nunca se tinha ouvido falar em terremoto no Brasil. E agora, né, os tremores da terra já são uma realidade do nosso país. E nós não estamos assim em falhas de placas tectônicas para poder falar que aqui é uma região de terremoto. Mas como o sinal tem que aparecer em todos os lugares, é então uma evidência para que todo mundo, inclusive o Brasil, saiba que Jesus está voltando. Amém. Pastor, e assim, então o senhor acha que muito do alarde que é feito em torno disso é porque hoje nós temos informação que não tínhamos antes, né? E essa informação está quase em tempo real. Então, por exemplo, quando acontece um desastre, um terremoto no Japão, por exemplo, que é um lugar, né, de histórico de terremotos, né? A população é toda preparada, instruída para isso. Quando acontecia um terremoto lá, a gente ia ficar sabendo aqui, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, alguns dias depois. Ou meses. Ou meses, né? Na época da guerra, né? Que tinha rádio só, não tinha uma disseminação de televisão, as notícias chegavam, eu lembro do meu avô que tinha um horário de ouvir o programa de rádio, que era ali a fonte de informação dele, e notícias defasadas, né? Já de alguns dias. Então você acha que você atribui a essa informação em tempo real já está causando um alarde maior. Somado a isso, os sinais estão aí. Né? Não só estão, mas eles estão acontecendo de forma pluralizada. Vou te dar um exemplo. Ao mesmo tempo que nós tivemos aqui a Covid, tivemos uma infestação de gafanhoto. Exatamente. Que veio de país vizinho e alcançou o Brasil. E nunca tinha havido uma infestação de uma praga de gafanhotos. Exatamente. Então você percebe que ao mesmo tempo está acontecendo terremotos, pestes, gafanhotos, fome, guerra, paz. Sinais que eram isolados estão acontecendo ao mesmo tempo. É como se houvesse várias vozes ou várias trombetas apocalípticas soprando em todo o planeta, né? E os continentes, cada um ouvindo o som. Né? Olha a tempestade, a tormenta. E isso sim que tem causado essa expectativa ou esse assombramento além da informação. Porque se tivesse informação, fosse só um terremoto, as pessoas não. Terremoto é uma coisa comum, pode acontecer em lugar X, Y, mas todas essas coisas
praticamente num curto espaço de tempo em todo o planeta, aí já causa um certo alarde, uma expectativa. E, pastor, assim, a Bíblia, o Evangelho traz pra gente que os últimos dias, né, é comparado com uma mulher, né, com as dores de parto, né? E as dores de parto para um parto natural são a iminência desse parto é as contrações ficarem cada vez mais frequentes. Exatamente. É isso que nós estamos vivendo, pastor? É isso que nós estamos vivendo, né? Cada vez está ficando mais frequente isso aí. É como se, né, o espaço entre uma contração e outra está encurtando. As dores têm se aumentado. E a gente percebe hoje, em escala mundial, o que não acontecia. Exemplo, a gente vê aí que está havendo, né, no mundo uma multiplicação do pecado, da iniquidade. A iniquidade ela estava restrita a países libertinos, né, mais ligado à Europa, né, França, mas hoje não. Hoje a questão da iniquidade, o pecado em si, né, tem causado espanto até nas pessoas que não têm uma cultura judaica cristã, ou seja, aquelas pessoas que não são ligadas à religião. Antigamente as pessoas velavam mais pela moralidade, por princípios sociais, familiares, e a gente percebe que essa luxúria que a gente vê hoje, esse apelo essencial, é muito fervoroso quanto à licenciosidade, essa liberalidade para o pecado, para as drogas, né? Esses temas que eram tabus e que agora estão sendo indexados a códigos civis de países. Então, isso tudo é uma demonstração bem clara de que a iniquidade está aumentando, e isto é uma coisa indubitável, e o amor também daqueles que servem ao Senhor tem se esfriado. Nós percebemos que hoje as pessoas estão sendo capturadas, né, pelo capitalismo, pelas preocupações, o ativismo, e aquela vida cristã que outrora a igreja tinha, os pastores com o seu rebanho, hoje já não está sendo uma coisa tão fácil, né? As pessoas estão mais aprisionadas aos seus compromissos e menos dadas a Deus. É um sinal de que Jesus está voltando. Esse amor frio nas denominações de uma forma geral, não só batista, metodista, presbiteriano, mas a gente vê esse fenômeno aí em todas as denominações espalhadas pelo mundo. E é com muita tristeza que a gente vê isso, né, pastor? O Pedro, né, que fala que por se multiplicar, que no final dos tempos, né, as pessoas seriam mais amantes de si mesmo, né, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Exatamente. Né? E é exatamente o que nós estamos vendo. As pessoas mais amantes de si mesmas do que amigos de Deus, né? É, correto. Mas uma coisa nos alegra, porque a gente sabe, pelo estudo da palavra de Deus, que quando se aproxima a vinda de Cristo, ou todos os eventos que a gente observou que ocorreram na palavra de Deus, houve sempre também um movimento espiritual, um mover do Espírito Santo. Por um lado, a gente tem caos, como diz lá em Joel, né? Eu também derramarei do meu espírito, mas haverá fogo, fumaça, multidões no vale da decisão, mas paralelamente a isso, há um derramar do espírito. Sim. Né? Então você vê que na dispensação dos tempos, quando Jesus veio, né, houve realmente assim uma bagunça geográfica mundial, guerras, um tumulto. Até para o próprio nascimento do Cristo, a gente viu uma agitação no mundo, no reino espiritual, como alguns falam, né? Ou seja, nas regiões celestiais. Todo mundo ficou alvoroçado porque era um tempo diferente.
E a gente percebeu também que depois da morte, quando veio a destruição do templo, no ano 70, né? Depois de Cristo, aquilo então, para os judeus da época, era o sinal maior que realmente Jesus iria voltar. Há uma diferença sobre essa questão de sinais e escatologia que eu quero abordar aqui, porque o que leva as pessoas a errarem na sua interpretação? Porque a vinda de Cristo, né, parousia, Jesus vem, não existe volta. Uhum. Você não vai achar essa palavra na Bíblia, Jesus voltará. Isso é uma doutrina, né, vinda da América, de uma teologia lá do seminário de Dallas, e que de lá espalhou pelo mundo. Mas o conceito histórico da igreja nunca foi de duas vindas, mas sim ou volta, sim vinda. Então, uma interpretação que seria mais salutar, mais equilibrada, numa ortodoxia melhor, seria a gente separar. Jesus, ele veio para os judeus, o seu povo daquela geração. Jesus vem para buscar a igreja. E Jesus vem para o remanescente de Israel. E Jesus vem para julgar o homem ímpio. Então, na verdade, a gente tem 4 escatologias. Os públicos são diferentes. O grande problema de interpretação é quando se coloca tudo em uma cesta só. Por exemplo, na época de Jesus, o comportamento do próprio mestre em não revelar de fato e deixar guardado com o Pai quando será isso, ele se limitou a falar como homem. Quando ele, por exemplo, enviou os discípulos em missão, era uma missão escatológica. Vocês não entrem em aldeia de samaritanos. Uhum. Né? Vão depressa, não leve nada pelo caminho, vá correndo. Porque o fim está próximo. Né? Você vê que houve aquela expressão, né? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E depois virá o fim. Então, o Senhor Jesus colocou tudo como se estivesse naqueles curto espaço de tempo. E nessa profecia, não passará essa geração, uma geração tem 40 anos, Jesus foi com 30, então não poderia passar do ano 70 DC, depois de Cristo, sem cumprir as profecias de Jesus. E uma delas era a destruição do templo. Então, para aquela geração, o fim era evidente, né? Que houve o cerco, o Tito cercou, né, Jerusalém. E para quem quiser mais informação é Flávio Josefo, né? Guerras, né? Os judeus é um ótimo material, eu aconselho ler e ver fatos que aconteceram, né, relatados por esse historiador judeu contemporâneo de Cristo, e você vai perceber que para os judeus daquele tempo foi um apocalipse e realmente João Batista foi o Elias, e Jesus veio para eles e eles não receberam. É verdade. Para aquela época, ver Jerusalém sendo tomada e o templo destruído foi o fim. Ali. Logo depois disso, a gente percebeu que houve na pregação dos apóstolos também uma expectativa de um fim próximo. Uhum. Né? Paulo, ele chega a dizer, ele começou a escrever sua carta depois do ano 50, né? E ele chega a dizer o seguinte: a volta do Senhor está mais próxima. Olha para você ver a escatologia, né? Está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Ou seja, retroagindo, ele falou: Jesus vai vir antes que. Aí fica a pergunta: mas se ele falou, ele errou? E se errou? Por que errou? Né? Talvez aí as pessoas de casa ficam lendo a Bíblia e falam: mas ele falou e errou. Qual que seria então a explicação para isso, né? A visão que eu tenho da Bíblia, porque o próprio Cristo, quando ele falou a respeito do dia e hora, ele falou assim: ninguém sabe. Evidente que ele falou em forma limitada de homem. Não quer dizer que Cristo hoje não saiba, né? Sim, porque ele reassumiu a sua onisciência, né? Mas naquele momento ele falou: ninguém sabe, só o Pai, nem os anjos, eu não sei. Mas quando Paulo fala assim, há um versículo que a gente precisa entendê-lo com um pouquinho mais de profundidade do que o seu sentido literal. É quando
fala assim que o Espírito e a noiva dizem, vem. Então preste atenção nisso. Se eu tenho que dizer vem, o Espírito tem que dizer vem. Quando eu falo na minha concepção, na minha sabedoria, na minha cronologia. A limitação. E o Espírito Santo, para falar comigo, para ele falar comigo, ele tem que respeitar a minha limitação. Então o que o Espírito Santo fez? Ele respeitou a limitação, né, dos escritores bíblicos quando estavam falando Maranata, quando estavam naquela expectativa da volta de Cristo. Porque senão, como o Espírito vai falar junto com eles, se não respeitar nessa limitação que eles têm a respeito da onisciência do dia e a hora? Isso não parou de acontecer. Em todos os tempos da história, você vai ver grupos, pessoas com uma expectativa como se Jesus estivesse voltando amanhã. Isso não é ruim. A vida cristã tem que ser assim. A esperança tem que ser ardente. Agora, quanto a marcar, esse é o problema herético. Não é o sentir que Jesus vai vir amanhã, não é perceber que talvez seja o ano que vem. Isso aí é legítimo, porque a noiva tem que dizer vem. Agora, a gente não pode quebrar princípio, né? Porque quanto aquele dia e hora, realmente, só o pai e o filho agora que sabem. E esperar de forma sábia, né, pastor? Alguns pararam até de trabalhar para esperar Jesus voltar, né? E aí o próprio Paulo falou, se você não está trabalhando, então você também não come, né? Porque você tem que esperar, saber dessa vinda de Jesus, né? Mas nesse dia que você seja achado fazendo o que ele pediu para fazer, né? E não esperando, né, de braço cruzado. Então, quando ele chegar, né, quando ele vier, ele vai nos achar adorando, ensinando, pregando, vivendo, né, ensinando. Essa é a grande sabedoria de esperar esse dia, né, pastor? Quando eu tinha os meus 14 anos, eu visitei um pastor em Valadares, adolescente ainda, e ele era muito simples, né? Esses homens de pouca teologia, de pouca formação, mas ele falou algo que marcou a minha vida, né? Olha só. Então, tem mais de 40 anos que eu me lembro da expressão dele. Ele faz a leitura da volta de Jesus em relação a nós da seguinte maneira, que quanto mais o tempo se aproximava, o Espírito Santo iria dar naqueles que estão esperando uma alegria, um gozo, uma disposição, e algo ia inflamar cada vez mais. Quanto mais se aproximasse o tempo e a volta, mais haveria fervor no coração. E eu guardei aquilo e tomei para mim, mesmo com a simplicidade, sem muito fundo teológico, mas eu também vejo assim, porque é um mover, né, nos céus e também um mover na igreja que espera Jesus. Pastor, e aí, olha só, vamos aproveitar esse momento aí, né, essa lembrança do senhor. A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor, né? E aí há uma dualidade aí, que às vezes esse dia será bom ou será um dia... Porque tem citações que falam que será um dia de trevas, de densas nuvens, né? E também um dia de alegria, de regozijo, né? Como será esse dia, pastor? Como eu tinha falado anteriormente, há 4 escatologias. Vai depender do grupo, para quem, né? O primeiro grupo, que já foi, aqueles que estavam naquele tempo, vai ser um dia que eles vão simplesmente estar alegres e nas nuvens esperando a igreja que vai subir. Porque eles agora, aqueles judeus, né, que creram, que a gente tem que lembrar que a igreja, a primeira igreja, ela foi judia, ela não foi gentílica, né? Então essa igreja que nasceu judia e depois se espalhou pelo mundo, e que é chamado teologicamente de igreja triunfante, porque está na glória, né? Então, quando Jesus vier, né, quando ele vir buscar o seu povo, esses vão vir com Jesus. Então, vão ser os espectadores, né, deste grande dia. Então, para eles é um dia de alegria,
um dia de reencontro, um dia de cumprimento de palavras, de profecias, porque eles estão lá nas nuvens esperando aqueles que vão subir. Para os que estão também mortos, Paulo, é claro, ele diz que quando chegar esse dia, os mortos ressuscitarão primeiro. Há uma sequência, né? A Bíblia é bem clara, enfática. Há 2 tempos na Bíblia, né? Não sei se você prestou já atenção nisso, pastor Fred, porque também outro erro que é cometido na escatologia é quando se erra os tempos, né? Há 2 tempos na Bíblia. Há o Cronos, que é o tempo humano, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele ele não tem parâmetro, né? Um dia como 1000 anos como desconectado um dia. do nosso. Desconectado do nosso. Exatamente. Então, o que a gente percebe aí? Que nessa cronologia, embora seja cronologicamente, no relógio humano, um tempo muito rápido que isso vai acontecer, que a Bíblia diz que é uma piscada. O que é uma piscada? É um flash, é milésimo de segundos. Um abrir e fechar de olhos. Mas Paulo é enfático quando ensina aos Tessalonicenses: aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, né? Então eles têm a primazia, a primícia. Então, para esses, vai ser um dia de esplendor, estão ressuscitando para estar com o Senhor Jesus. É o grande dia do Senhor. O grande dia, um dia de vitória. Para os que estão vivos, também é um grande dia, porque rapidamente também, nesse curto espaço de tempo, eles vão ser transformados, né? Vão ser transformados. Paulo também explica isso. Se há corpo carnal, há corpo espiritual, né? Vão ser transformados também rapidamente e vai subir essa igreja do Senhor Jesus a encontrar com o Senhor nos ares. Mas, né, o povo de Deus vai estar em aperto, que são os judeus, que estão esperando o Messias. Então, para eles é um dia terrível, porque é um dia onde está acontecendo ameaças geopolíticas, que a gente já vê um movimento sobre isso, né? Se você for hoje ver os rabinos falar a respeito da vinda do Messias, uma palavra que os rabinos ensinam nas suas sinagogas, que quando você vê a Rússia querendo entrar em Jerusalém é porque o Messias já está na porta. Olha só. Então, eles próprios já têm essa interpretação do Gog e Magog como vindo, né? E a Bíblia é clara, ela tem princípios, ela tem leis. O mal vem do norte. Vem do norte. E é o Gog, não é Gog de Magog, Gog né? de Magog. De Magog, ele vem de lá, né? Ele exatamente, vem de lá. Isso aí. Então, eles vão estar em aperto. Imagine quando eles percebem, né, que os inimigos vêm, que o tempo chegou, e chega então o Messias para socorrer Israel. E para os ímpios, que é o quarto núcleo, vai ser um dia terrível, porque a gente vê na revelação apocalíptica os homens, os reis da terra, se escondendo em cavernas e dizendo para os montes: caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. Pessoas buscando a morte e não encontrar a morte. Exatamente. Pensa o sofrimento. E a gente tem que interpretar isso aí não muito literal também, né? Quer dizer que a morte não vai ser uma coisa fácil, né? De se encontrar. As pessoas não vão ter coragem de tirar a própria vida, né? Deus, ele tem o poder de fazer isso, de prolongar o julgamento das pessoas sem que eles tenham essa coragem de tirar. Hoje é fácil. Hoje a gente vê, daqui a pouco estão chegando aí, né? Estão findando aí, findou-se o mês, né, de prevenção ao suicídio. Sim. Hoje a gente vê uma corrida para a morte, mas naqueles dias não. É verdade. Esse sentimento de dor não vai ser poder aliviar pela morte, não. Pastor, agora tem uma questão que eu queria que a gente tratasse aqui, que é sobre os mártires, né? Os mártires. Em Hebreus 11 é um texto muito sério, né?
texto muito forte. A Galeria dos Heróis. Dos Heróis da Fé. E lá fala que homens foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, mulheres foram... E eles não negaram. E eles sustentaram até a última... fé. Uma fé. E tremenda, o texto, né? E o texto fala... E o texto é maravilhoso, porque ele fala assim, homens dos quais... A terra não é digna. Eles são chamados em Apocalipse de primícias do Cordeiro. Esses é o que verão o dia da vingança do Senhor. Exatamente. Você vê que observa que tem 2 números em Apocalipse, 144 mil. Uns que são judeus mesmo, das tribos, mas outros que são colhidos na terra, de todos os lugares, em todos os tempos. Porque Deus tem as suas primícias, né? E homens que foram castos, né? Jesus falou uma coisa muito tremenda, falou assim, ó, se você puder suportar, você suporta. Há pessoas que se fizeram eunucos por causa da religião. Então a pessoa, ele tem uma vida tão ilibada que nem mulher ele tocou durante a sua vida, não teve contato, não perdeu a sua virgindade, não perdeu a sua pureza, né? Manteve a sua moralidade e fora disso a santidade, porque eu faço uma diferença entre moralidade e santidade. Sim. Moralidade é uma obrigação, às vezes a coisa é moral, mas não é santa, né? A santidade vai além, esses homens não. Santidade excede isso, né? Excede isso. Esses homens, além de um caráter ilibado, uma moral, né, excelente, eles eram também homens santos de Deus. São primícias do Cordeiro. Deus tem sempre homens assim, que superam Jó, né? Porque Jó tinha sua vida de casado, Jó tinha os seus problemas. E você vê, se Jó já é estimado por nós, né? Imagina esses anônimos, mas né, pastor? Para mim, o pastor, você fala assim, pastor, me dá um exemplo de um homem assim, né? João Batista. Né? O próprio Elias, que ninguém tem muita história dele, mas você vê que a conduta dele era, né? Então são homens, né? E nunca tão só, né? O próprio Elias, quando chegou desanimado diante de Deus, Deus falou, não, Elias, tem mais 7.000 aí que não se dobraram, né? Exatamente. Esses anônimos da Galeria dos Heróis da Fé, esses 7.000 que o Senhor fala de Elias, que são completamente anônimos. Não completamente, nome, sem exatamente. Aqui, sem nenhum, como é que eu vou dizer? Sem nenhum glamour, sem nenhuma pompa, ninguém não sabe o nome, mas pessoas fiéis e santas diante do Senhor que são exemplos para nós, né? O julgamento de Deus, ele vem de uma forma que às vezes a gente não consegue mensurar. Porque a ideia que a gente tem é de um juiz, né? Do tribunal nosso, sentado, alguém acusando, outro defendendo. Mas Deus fala assim, não, os vossos pais vão ser juízes, os vossos filhos vão ser juízes, as pessoas que viveram vão ser juízes. Ele chegou a dizer o seguinte, Jesus, né, que Sodoma e Gomorra vai se levantar e vai condenar esta geração. Olha só. Porque eles não tiveram oportunidade de ouvir. Então, eu acredito o seguinte, que quando alguém for falar a respeito de algo, aí Deus vai mostrar esses homens. É verdade. Olha que fulano da sua geração. Pastor, olha que ciclano da sua geração. Exatamente. Não tem desculpa que você não nasceu no tempo de Cristo, que você não viu o Evangelho, que não tinha um grande homem de Deus. Olha esse, olha aquele. Exatamente. Então não vai, Deus vai julgar as pessoas colocando a sua própria história, o seu contexto diante de si. E eu acredito que esses homens vão ser testemunhas de quem Deus é, da sua santidade e também do pecado da negligência humana. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, eu acredito que a acusação sobre nós, sobre a nossa geração, as nossas cidades aqui, que tem abundância do evangelho, de igrejas,
de material, de pregação, de vídeo, de louvor, de adoração, nós vamos sofrer uma acusação semelhante a que Jesus fez com Betsaida e Corazim, né? Ai de ti, Betsaida. Se em outros lugares tivesse acontecido o que você testemunhou, eles já teriam se arrependido há muito, e as pessoas estão vendo, né? Tanta coisa, né? Hoje pela manhã nós conversávamos com a igreja e eu fazia a seguinte observação, que nós, os brasileiros, o protestantismo brasileiro, ele está ruim. Tá. A igreja brasileira, ela está doente, sem exceção. Agora, as igrejas perseguidas, que estão em mundo muçulmano, estão muito bem. Aquelas pessoas que estão sofrendo risco de vida, aquelas pessoas que não têm dinheiro, têm que andar longe para poder fazer um culto e ficam 4 horas adorando o Senhor sem ter o que comer, volta para casa alegre nesses países. Esta igreja, ela está muito bem. Eu fico até com medo de a gente começar a orar e fazer uma missão errada, né? Uma missão integral que traga a eles, que leve a eles também alguma coisa que atrapalhe a fé. Isso. Porque o conforto está matando a igreja. Ele pode, ao mesmo tempo, aliviar, mas atrapalhar a fé. Sim. Né? Então, eu percebo que a comodidade, o conforto tem atrapalhado a igreja. Por isso eu acredito, particularmente, acredito que, como Paulo falou, que Jesus não vem antes que se manifeste o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. Jesus só vem depois que ele se manifestar, que ele se revelar. Então, acredito que a igreja, por um tempo curto, passará por essa tribulação. E essa tribulação vai despertar essa igreja que está doente. Essa igreja que pensa que só de fazer leis, dizendo que Jesus é o Senhor, é suficiente. E que não causa mudança na sociedade, que não muda o contexto da sua cidade, do seu lugar, né? Porque o avivamento real, ele tem 3 aspectos. Primeiro, ele não precisa de propaganda, né? A gente gosta, né, das máquinas, de mídia, mas a maior propaganda do avivamento é a manifestação do poder e da glória de Deus. Isso se espalha assim, milagrosamente. Uma cidade é tomada, as pessoas vão falando sem precisar nem de ondas. E atraídos pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. O avivamento, ele não vai depender exatamente do homem com o seu poder. Ele nasce em Deus e através do Espírito ele vem para a igreja, né? Ele vem para a igreja. E a gente percebe que todos os momentos em que o povo de Deus precisou ser despertado, Deus precisou mandar, né, tribulações. E é um princípio bíblico, né? Pela tribulação importa que sejamos salvos. A tribulação, ela apura a fé. Ela faz com que as pessoas busquem mais a Deus, né? É evidentemente que na tribulação Deus guarda aqueles que são deles, né? A gente vê isso em toda a história, né? A começar em Noé, que Deus mandou dilúvio, mas preparou uma arca para Noé. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu a cidade, né? Preservou a vida de Ló, né? E as suas 2 filhas, e de bandeja salvou ainda uma outra cidade que estava na lista, Zoar, né? Então a gente vê que o justo, ele é preservado e ainda abençoa outros que estão perto de si. Então o juízo de Deus, quando vem, essa tribulação quando vem, ela não vem com o mesmo peso. Às vezes, quando a gente fala assim que a igreja vai passar pela tribulação, esse protestantismo pobre do Brasil acha que eles são a elite da história cristã, que eles não podem sofrer nada. Eles esquecem dos nossos irmãos que foram para a arena enfrentar leões. Eles esqueceram daqueles que foram queimados vivos, né? E não negaram a sua fé. E tinham uma vida, uma santidade muito mais arraigada
do que nós temos hoje. Então, se tem alguém que merece passar por tribulação, é essa igreja de hoje. Somos nós, né, pastor? E vamos falar da tribulação, então, pastor? Porque nós temos algumas interpretações, né? Exatamente. Nós temos os pré-tribulacionistas, né? Os pós, e tem uma corrente do mesotribulacionista, né? Que a igreja sai no meio da tribulação, né? Ali em 3 anos e meio, por ali. Pastor, como que é cada uma dessas visões e qual é a que o senhor acredita, que o senhor tem como uma interpretação sua, assim, uma expectativa sua? Os estudiosos, eles separam a tribulação também com a questão do milênio. Do milênio, isso. Essas duas coisas estão casadas. Tem os amilenistas também. O pós-milenistas, os amilenistas clássico, agostiniano. Mas eu, na minha interpretação, na minha leitura, eu vejo a igreja passando por um período e subindo, quando a Bíblia não relata exatamente. Se a interpretação dos anos estão certa, 3 anos e meio, pode sim, né, advogar esse tempo. Essa metade. Isso aí é passivo, é tranquilo. Agora, aqueles que falam que a igreja não vai passar pela tribulação, eu penso que eles não têm assim, muita força bíblica para argumentar isso. Né? É simplesmente a preservação, né, física, a preservação. Sim. Né? Mas isso aí já não tenho mais. Agora, eu creio assim, eu vejo essa leitura, que quando vem a tribulação, primeiro acontece um tempo em que é preciso haver um governo do anticristo. Então, nessa tribulação, a perseguição vem, porque quem não se curvar à política 666, ao governo do anticristo, vai estar, né, do outro lado. E a gente percebe que o mundo ele está se polarizando. Qual que é a diferença escatológica? Antigamente a gente falava que o mundo está globalizando. Hoje ele já é global hoje. Então há um movimento contrário, né? Há um movimento de polarização. Só que esse movimento de polarização ele não é partido no meio. É aqueles que estão neste século, ou seja, neste mundo, e os que estão contra ele. Então, até agora, não está ainda colocada uma linha bem definida. Ela é muito tênue. Sim, ainda está. É por isso que nesse período de tribulação, quando vier o homem da iniquidade, o anticristo, vai ser muito claro a política dele, o nome dele, para que ele quer, quem quer Cristo ou não. Então, é até ingenuidade a pessoa pensar assim, eu peguei um chip ali e fui enganado. Exatamente. É ingenuidade isso. É isso. Porque ninguém assim, será enganado, não. Era só agarrar a pessoa e... não é verdade? É verdade? Agora, a pessoa vai ser, se você quiser comprar, se você quiser vender. Né? A pandemia, por exemplo, foi um ensaio. De um mundo polarizado e globalizado. Completamente controlado. Controlado. É um ensaio já para isso, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de pesquisa e de malícia, né? De visão global, já sabe disso. Aquilo ali foi um ensaio, né? A gente vê que essas pessoas que têm muito dinheiro e poder estão trabalhando nisso. E aquilo que antigamente era teoria da conspiração, né? Que era falado por um por outro, hoje as pessoas já estão vendo aí. Assuntos que eram velados hoje estão escancarados. Estão escancarados. Né? Por exemplo, quando se fala de Agenda 2030, né? Escancarado. É escancarado. Antigamente, quando falava, eles faziam esses movimentos, né? Na sombra e as pessoas que acreditavam em Jesus, que pregavam a fé, achavam que isso era teoria de conspiração e que não era verdade, mas agora tudo está pronto, né? Nós temos o 5G, que está aí com a tecnologia, não dá para globalizar o mundo e polarizar e controlar,
sem essa tecnologia, sem essa rede, e ela já está sendo implantada, é algo que não tem jeito de parar. A gente contempla também aí essa questão de cadastros únicos, né? Daqui a pouco vai ser obrigatório todo mundo ter um cadastro só no Brasil. Se você for hoje fazer a sua identidade, hoje é livre, né? Sim. Mas vai passando o tempo, as pessoas vão perceber que vai ser forçada a você só usar o seu CPF. Isso aí. Aí o único documento que você vai ter é a sua foto, o seu CPF, ou seja, um cadastro único, né? Tem um cadastro único, porque se cada país tivesse o cadastro único, ou seja, quem está aí numa política global tem acesso a esses cadastros. E outra coisa que não acontecia antes, que já é uma realidade, é a extinção da moeda, do dinheiro corrente, que hoje já é né, bitcoins, já é um dinheiro virtual. Ele não existe no físico. O próprio real, né? Quanto tempo você fica sem pegar uma nota de dinheiro? De real. Só transação eletrônica, né? Então, tudo isso aí é para o período de tribulação. Né? Porque como é que você vai comprar se você não tem acesso ao sistema? Então aí, pastor, voltando então. Ninguém terá um sinal da besta sem saber que tem. Sem saber que tem e sem saber que é a besta. Que é o sinal da besta. E que está do lado do anticristo e contra Deus. Isso vai ser muito claro. Porque há algum tempo, né, as pessoas falam, o sinal da besta é isso, o sinal da besta é aquilo. E não é. O sinal da besta será o sinal da besta, né? E todo mundo vai saber que aquilo ali é contra tudo de Deus, né? Não vai ter ninguém enganado com o sinal, né? Quanto mais avança a ciência, vai mudando, né? Teve um tempo que eles falaram, vai ser tarja magnética. Porque... Código de barra. Código de barra. Depois passou para o microchip. Hoje a gente está no biochip. Isso. É um chip que é integrado ao corpo humano. E as pesquisas já estão avançadas a respeito de biochip, né? Não quer dizer também que se você tem um biochip, é a besta. Sim. Vai haver uma política clara. Sim. Né? Nós vamos marcar aqueles que estão sob o nosso domínio e que é contra Cristo. Tem que negar a Cristo. Tem que negar a fé. Se você não negar, você não vai ter o sinal. Né? Então, quando a pessoa entender isto, aí ele vai falar, não, eu não quero. Eu não quero esse chip em mim. Então... ou eu não quero a configuração. Porque uma coisa é, por exemplo, você pode, por exemplo, ter uma conta bancária e, de repente, para você movimentar, você tem que fazer uma configuração nova. Não quer dizer o ter por ter, sim, né? Sim, Pastor, e aí, vamos lá. Então, pré-tribulacionista, né? Ele acredita que a igreja vai subir não vai sofrer nada. Não vai sofrer nada. O meso é aquele que acha que durante a tribulação a igreja é resgatada. E o pós-tribulacionista acha que a igreja passa por tudo. Toda a tribulação. Tudo, né? Vai passar por tudo. Qual é a interpretação do senhor, pastor Elias? Agora... A respeito da tribulação. Da tribulação. Nós vamos... Antes, vamos no meio ou vamos depois? Nós vamos no meio. No meio. No meio. Não pode até não ser no meio, mas nós vamos durante a tribulação. Não quer dizer o meio exato, mas durante ela a gente... Lá em Apocalipse, quando o senhor falou das igrejas, ele fala assim, você vai passar uma tribulação. 10 dias. Marca os dias, 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Aquele ali é um símbolo maravilhoso, glorioso, né? Do que é a igreja, que ela é pobre, que ela é pequena, mas que ela traz os estigmas da cruz. Sim. Ela não nega quem ela de fato é e a quem pertence. É verdade. O senhor falou sobre um derramar do Espírito, né, nesse tempo, junto com tudo isso, né? Só será possível passar por isso cheio do Espírito Santo. Não é ninguém resistirá humanamente falando. Só aquele que tiver revestido com esse poder, com essa unção do Espírito sobre a vida dele. Exato. Tudo no reino é graça. Tudo. Ninguém pode dizer que pela minha força, né? Pelo meu braço, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento. Então, pelo meu conhecimento, tudo é graça, né? Mas essa graça é dada a quem busca.
A graça, ela é de graça, mas é preciso querê-la e crer que ela é eficaz. O fato dela estar ao alcance não quer dizer que a pessoa possa gozar dela. Exatamente. Né? Tem uma busca, né, pastor? Tem uma entrega, né? Exatamente. Tem uma negação de si mesmo, né? É um processo voluntário de se entregar a essa graça. A gente não é possuído pelo Espírito Santo contra a nossa vontade, né, pastor? Um grande exemplo disso hoje é a paz. A paz. Por exemplo, Jesus disse: minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo está acessível a todo crente, mas nem todos gozam dela. Porque é uma questão aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Exatamente. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, achareis descanso. Então não adianta a graça estar acessível. Então, né, as pessoas sabem que é um momento difícil, mas só vai realmente receber graça quem crer nela. Eu não acredito, vai me desculpar aí os colegas aí essa juventude aí, que não resiste uma tatuagem de um símbolo oculto aí no corpo, não. Eu não acredito que esses crentes que não resistem a uma tatuagem vai resistir à marca da besta, né? Essas pessoas que se marcam à toa para poder se compatibilizar com o século, e não vai resistir um sinal da besta. Eu não acredito que uma pessoa que não consegue fazer aí um jejum, não é? De um dia, vai ficar em semana sem comer por causa do sinal da besta. Então, o crente que não gosta dessa graça hoje, não vai também, só porque é um tempo de tribulação, querer, né, esta graça para poder ficar firme. Não. Ela estar acessível quer dizer que nós precisamos acessar, né, pastor? Acessar. Nós fé. Precisamos ir lá, né? Nós precisamos fé. Viver por fé, nos mover por fé. Tudo é a fé. Eu tenho que crer que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso ter e posso não ter. É isso aí. Tanto falta quanto abundância. Né, abundância. Pastor, um outro ponto é como será a eternidade, pastor? E aí é um ponto que a gente... Então, assim, ó, passamos pela tribulação, os salvos estão com Cristo, né? Como vai ser a nossa vida na eternidade, pastor? A nossa eternidade? Porque às vezes as pessoas imaginam que eu estou sentado numa nuvem, tocando harpa. Olha, qualquer coisa que se diga vai ser uma conjectura. Porque é bem claro o texto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo diz que agora nós vemos como um espelho as coisas incompletas, né? A profecia, aquilo que se revelou na profecia escatológica, ela é em parte. Sim. Paulo também falou isso, ela não é completa. É o que nós precisamos saber, né? Não é tudo. A gente tem um sinal. É isso. Mas eu estava vendo aí um pastor falando da eternidade, e ele é muito humanista, né? E já afastado da igreja aí, presbiteriana até, não vou citar o nome dele não, mas ele tem diversas literaturas, trabalha com educação, e ele fez a seguinte ironia: não vou querer ir para o céu, não. Olha só. Né? Porque no céu tudo dá certo. Se você for jogar sinuca lá, todas as bolas vão cair. A ideia dele do céu seria essa. Mas como eu vejo a eternidade? Eu vejo uma eternidade, isso é uma conjectura, é o pastor Elias, como eu vejo. Eu vejo a eternidade é o seguinte, que primeiro a gente está sendo apresentado a Deus. Porque Cristo tem uma missão ainda a cumprir. Ele vai entregar todas as coisas. Aí a morte já vai estar vencida. Ou seja, nós não vamos mais morrer. Né? A árvore da vida está lá para dar o seu fruto, para nos alimentar. Né? Não vai haver motivos para choro, para lágrimas mais. Portanto, é uma eternidade de gozo, né? De paz,
de alegria, mas eu fiz a seguinte conjectura. Por exemplo, eu gosto de música. Nós temos aí 7 notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, com os seus bemóis aí. E você vê que com 7 notas musicais, quantas coisas belas. Até quem não tem o Espírito Santo compõe. Faz coisa bonita. Né? Você vê aí uma obra de Beethoven, uma coisa que, né? Aleluia, né? Que não é uma música sacra, mas que não foi nem composto por um pastor, mas que... Então eu vejo o céu assim, eu chego lá e vou fazer uma música para o Senhor. Aí eu pego ali uma nota e faço, como a minha mente já está, aquela mente eterna, sem limitação humana, eu consigo fazer uma música linda, eu consigo pegar o melhor das notas, né? Aí eu exploro e faço ali aquela... Aí, de repente, chega um anjo e me avisa assim, olha, o Senhor, na eternidade, ele tem mais uma nota para você. Agora vão ser 8. Já que você já conhece as 7, vai brincando com essa infinidade, essa eternidade, com essa nova nota que você tem. E cada momento que eu fizer uma música de adoração, ele vai me dar uma nota nova. Uma nota nova. E de eternidade, eternidade, a gente vai adorando. Tem alguns textos que fazem uns apontamentos, né? Isaías fala que o leão e a ursa pastarão juntos, né? A criança vai brincar com a serpente e ela não lhe fará dano. Esse contexto, ele é do período milenar, o milênio, não da eternidade. Tudo aquilo que está na palavra prometida tem que se cumprir. Sim. Né? Por exemplo, a pergunta de Pedro para Jesus, restaurará tu o reino a Israel? A resposta foi, não te compete saber, né? O original, o crono e o kairos, que Deus estabeleceu para sua própria autoridade. E ele falou do milênio ali. O que é o milênio? Israel está reinando. A igreja tem uma promessa de reinado, ela reina também, mas como igreja, um corpo celestial. Toda a terra está sobre o domínio do Messias. A glória do Senhor está enchendo toda a terra, ok? As pessoas estão com sede, né? Está ali, né, 10 pessoas agarrando no talite para aprender a palavra. Com o mal preso e dominado, a bondade e o amor vai afluindo. Aquilo que existia no Éden volta. Aí, porque o período desse descompasso do leão querer a carne, isso foi por causa do pecado de Adão. Tanto os homens como os animais comiam erva. Um ser não atacava o outro. Deus não tinha dado os animais para alimento. Sim. Né? Na aliança lá com Noé que foi né, permitido isso. Então, nesse período de 1000 anos, tudo aquilo que tem de promessa para Israel vai cumprir nesses 1000 anos. Né? Então, vai ser um ano, para a minha interpretação literal, em que todas as promessas de Israel e para a igreja reinando vai se cumprir nesses 1000 anos. Depois que encerra os 1000 anos, o Apocalipse é claro que Satanás é solto, há uma razão para isso, né? Não está revelada qualquer, e ele volta a enganar e ele junta toda a terra contra uma última batalha, que não deve ser confundida com Gog e Magog, mas é o Amar-Gedon, porque uma está lá uma guerra de reis, é uma batalha limitada, de setor. Outro é toda a terra vindo contra o Messias, quando acaba todas as coisas para entrar na eternidade, né? Ele destrói Satanás, então, com o sopro da boca, né? E aí ele é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão, o texto bíblico é claro, aonde já estão a besta e o falso profeta. Então você nota que acaba esse período depois que vai se entrar na eternidade. Agora, nessa eternidade,
a Bíblia é clara que a gente não vai ter mais lembranças de nada. Tudo vai ser o quê? Novo. Tudo vai ser novo. Tudo novo. Então, mas nós vamos entrar naquilo que é Deus. Nós vamos voltar para dentro de Deus. Né? O que é Deus? Né? Não vamos saber. Quando a gente olha para o tempo, a única coisa que a Bíblia fala de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Quando fala de conhecimento, olha a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Você vê que Deus fez a sabedoria. E a sabedoria não é algo que existe aí, que foi criado para o homem. Você vê que Deus criou o quê? A glória. O que é a Shekinah que tanto abalou a história humana, os homens de Deus, né? Apondo o rosto de Moisés brilhar? Isso foi a Shekinah criada. A primeira luz, o primeiro dia. E você nota, se ele criou uma glória, uma luz, uma Shekinah que brilha mais do que o sol, as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés. O que é você entrar dentro daquele que é o Criador da glória? Está lá, né? Então, é conjectura, não tem, mas a eternidade é estar em Deus, aquilo que Deus é, dentro de Deus, porque Jesus vai nos levar para Ele de volta. Então, esses textos, como de Isaías, como da parábola dos talentos, você agora vai reinar sobre 10 cidades, apontam para o milênio. Para o milênio. Não para a eternidade. Não para a eternidade. São períodos nessa terra, né? Em que vai durar. Porque há uma promessa de reinado aqui, né? E a gente não pode confundir o tempo, né? Tem coisas que vai ser só para o milênio. E tanto é que foi guardado. Isso aí não se cumpriu. Nós não temos. Nós ainda não temos a revelação completa, né? Não, mas vai acontecer. A promessa, a palavra não mente, não falha. Pastor, agora, com relação à tribulação, né? E todos os eventos da tribulação, né? A própria, o senhor citou do Armagedon, né? E tudo. Como que o senhor vê essa sequência de fatos, assim? Selos, Gog de Magog, selos, Armagedon, trombetas e taças. Né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Eu não os coloco como eventos sobrepostos, como a hermenêutica faz, porque é um livro profético. Né? Eles pegam as sessões e sobrepõem elas como se fossem acontecimentos do mesmo tempo. Eu vejo que aquilo ali é diferente, até porque os julgamentos que acontecem ali, eles vão se afunilando, eles vão sendo cada vez mais graves. Então, e o caráter de Deus, quando a gente vê lá Levíticos, leia depois da sua Bíblia, Levíticos capítulo 26, Deus não muda. O nosso grande problema quando estudamos a Bíblia é querer criar um Deus para o Velho Testamento e um Deus para o Novo. É o mesmo Deus. É o mesmo. Tem gente que acha até que Deus converteu em Jesus. Deus era assim, depois de Jesus ele virou Deus. O mesmo Deus. Olha ali, olha, essa mulher está ensinando coisas erradas à minha igreja. E eu já adverti. Se ela não se arrepender, vou colocá-la na cama e vou matar. Né? Ananias e Safira levou uma oferta. Esse é o Deus do Antigo Testamento. É um Deus que não pode brincar com ele. É o mesmo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, ó, o Deus a quem serviram os meus pais, o qual eu sirvo desde a moça. O Deus é o mesmo, né? A única coisa que ele teve foi uma experiência com Jesus, mas é o mesmo Deus. Deus. É o mesmo. E você observa que em Levíticos, ele vai assim dando sequências de juízo sobre Israel, para que Israel se arrependa. E cada vez essas sentenças, esse tratamento de Deus, ele vai sendo mais graves. Exemplo, no primeiro céu é de bronze. Vai sendo mais rigoroso. Aí o céu de bronze quer dizer o quê? Para o judeu, o bronze ainda transpira. Mas no segundo céu é de ferro. Não há nem orvalho. Então, a seca vai ser tão tamanha. Nem aquele sereninho que cai na madrugada não vai cair. O céu vai ficar
Primeiro o camarada está correndo e ninguém está perseguindo ele. Na segunda leva de 7 juízos, já tem um inimigo atrás com a espada. Então você vai analisando, é conjuntos de 7. 7, 7 e 7. E eles acontecerão nessa ordem cronológica. Nessa ordem. Então você vê que Deus... E você vê que a observação feita ao profeta João fala o seguinte, que nem assim eles se arrependeram. Ou seja, foi apertando, foi apertando, foi apertando, quando pensou que não ia ter nada, mas nem assim eles se arrependeram. Isso é para mostrar para a gente que não é por falta de julgamento, né? É como aconteceu no Egito. Você não viu o Egito se converter, né? Por aqueles sinais que Deus fez. As pragas só pioraram, só pioraram e o coração só endurecia. Só endurecia, né? Exato. E a gente fala assim que o coração se endureceu, mas na verdade a gente sabe que o povo ele tem poder de ir contra o seu líder e mudar o coração do líder. Sim. Se todo o Egito tivesse se convertido, né? Na verdade, o coração de Faraó tinha sensibilizado. Tinha sensibilizado. Por que todo o Egito vai? Na Endurece verdade, junto, né? O Egito estava duro junto. Exatamente. Né? E assim que Deus vai, ele vai fazendo esses sinais. Você pode analisar. Os primeiros selos é onde que começam a vir aqueles sinais apocalípticos, tem ali os cavalos, e mostram que aquilo são coisas simultâneas, né? Onde a guerra, subsequentemente, a fome, né? E havendo guerra e fome, há, por exemplo, as questões de doenças, porque está subdesnutrido. Né? Corpos ficaram em decomposição. Sim. Animais começaram a comer carne humana, ratos, morcegos. Qual que é a consequência disso? É vírus. Então, é coisa que vem subsequente. E você nota ali que sempre tem o cordeiro vindo e trabalhando aí, e depois as trombetas na sua sequência, trazendo também, né, juízo sobre os homens, e depois uma última leva de julgamento, que são as taças, aonde, e o texto é claro que Deus ali ele completa a sua ira. O juízo está consumado ali, não precisa fazer mais nada. Então a gente vem de uma sequência de fatos que deixa claro que nós estamos caminhando para o fim. Né? Para o fim, o fim está aí. E agora com agravante, os sinais estão acontecendo já ao mesmo tempo. Não acontece mais como ocorria, né? De forma subsequente e tempos, né? Verdade. Pastor, cabe a nós estarmos preparados, né, pastor? Em vários textos do Apocalipse, a Bíblia manda a gente buscar o Cordeiro, né? E lavar nossas vestes, né, no sangue do Cordeiro e tudo. E a gente vê muito cristão com medo dessa época, né? Eu tenho medo desse tempo chegar, né? Eu atribuo esse medo à falta de convicção da sua salvação. Porque o coração do salvo, ao invés de medo, ele tem expectativa, esperança. A exortação nas cartas de Paulo era para que sempre a igreja mantesse viva essa esperança. A gente não vê uma preocupação bíblica com relação ao homem a estar vigilante com os seus pecados. A salvação, ela quando vem, coloca um homem em uma posição em que ele está em Deus, que a natureza dele muda, ele já tem a oposição ao pecado. Então, a questão agora não é se ele vai morrer no dia certo ou no dia errado. Ele já tem convicção da sua salvação. Ele continua lutando contra o pecado, né? É o que Paulo falou, morro a cada dia. Até o dia que não vai precisar
lutar mais. E Paulo é claro, quando se diz fazer esse corpo do pecado, quer dizer, não é algo que ocorre no meio da caminhada e você se torna um santo e depois Jesus volta, não. É com a vinda de Cristo é que esse corpo do pecado vai se desfazer. Então aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. É esse entendimento, essa teologia que a gente tem que ter concernente à salvação. A gente foi salvo e quem é santo, santifique-se mais. É verdade. Então, quanto mais convicção eu tenho da minha salvação, da minha fé, quanto mais intimidade e comunhão com Deus, menos preocupação. Mais eu grito Maranata. Vem, Senhor quero Jesus. Que vem. Quero que venha. Agora, pastor, o que a gente percebe e acredita também é que o mesmo ambiente faz mal para uns e não para outros, né? Paulo também fala lá que tudo que a gente está fazendo vai ser provado pelo fogo. Exato. Então, quando você coloca no fogo palha, ela queima, madeira, ela queima. Agora você coloca ouro, prata, coisa resistente, passa pelo fogo com tranquilidade. O problema não é o fogo, é o fogo. Do que você está feito, né, pastor? Aliás, do que você está revestido, né? É a prova que demonstra o valor da coisa. E não a coisa. É ali que tudo fica claro. É ali que tudo fica claro. Quem é quem? Tem que passar pela prova. O que era palha vai ser queimado, o que era ouro vai ser purificado, né? E o ouro é purificado. É uma coisa interessante, né? Quando fala assim de purificação do ouro, né? E da prata, né? A gente vê que a pessoa que está trabalhando com a prata, está purificando ela. Alguém pergunta, quando é que ela está pura? Quando o brilho, o luxo está tanto que dá para refletir a imagem. Né? Então, quando Cristo está realmente vivo em nós, está refletindo a imagem dele, a gente está vendo que Paulo falou, não eu mais vivo, Cristo está vivendo em mim, aí realmente eu estou naquela condição de estar aí aguardando realmente a volta de Cristo. Pastor, e quem não tem essa segurança em Cristo, pastor? Quem está ansioso, quem está com medo do fim? Aí eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, pelo que o senhor está vendo aí, né? Assim, da cosmovisão que o senhor tem, dos sinais que estão aí, de tudo que o senhor já percebeu e discerniu, nós estamos muito perto, mais ou menos perto, ou ainda tem muito tempo até esse dia? E outra coisa, vai nessa primeiro. Depois eu faço a outra pergunta, que a outra pergunta, só para eu não perder aqui, é para quem não tem essa segurança em Cristo, né, pastor? A gente precisa exortar essa pessoa que tenha, né, a se aproximar mais de Deus. O único sinal que ainda não se cumpriu da vinda de Cristo é referente ao cosmo, o Sol e a Lua. Os outros todos já se cumpriram. Então não falta mais. E esse outro Sol e a Lua, a gente vê que ele é fruto, ele percebe que é um fruto de algum caos no universo. A Lua não dá o seu brilho. As estrelas são abaladas. Astros, não é estrela, é uma maneira de falar. Uma estrela cair na Terra, ela não existe mais, pelo tamanho da massa, mas os astros, pedaços de meteoros, começam a cair, então a gente vê um abalo cósmico. Eu penso que esse sinal ele já é a vinda de Cristo sobre a Terra. Algo tão terrível que vai causar um caos e que precisa de uma ordem mundial para voltar as coisas ao seu normal. Como vai ter o arrebatamento da igreja, vai se inventar alguma história. Que algo aconteceu e precisa se restabelecer a ordem. E nessa coisa toda aí, nesse abalo, né, que as pessoas veem, a gente percebe que o quê? Que não falta nada. Se são só esses dois sinais, evidentemente que agora está mais próximo do que nunca. O sinal de Israel, eu quando
virou-se o ano, veio o ano 2000, tinha sempre aquela política, 1000 chegará, 2 não passará. E pelas indagações eu fui obrigado a estudar um pouco mais para responder as ovelhas, as perguntas, e acabou todo ano a gente fazendo uma bienal de escatologia para falar sobre o Apocalipse, né? De 2000 para cá. Mas já faz mais de 15 anos que eu já tive acesso a documentário de que o templo tem mais de 15 anos, apesar que está sendo divulgado agora. Que o templo estava todo construído já para montar. Lá onde é a mesquita de Omar, que está lá no tombo da rocha. Do lado do... Tá tudo no domo, tá tudo ali. Tá do lado... Tá tudo ali pronto. Já é... O templo todo já está feito de acordo com a época de Davi. O templo de Salomão, os instrumentos, uma coisa bela. Se você pesquisar, você ainda vai achar na internet. As harpas de madeira, tudo feito com o mesmo molde, as trombetas, o candelabro, né, de ouro, coisa maravilhosa. Já o templo está todo pronto para colocar. Eu até pensei que essa guerra com Hamas ia se aproveitar e já ia colocar aquele templo ali. Né? Fique atento a isso. O templo já está pronto. E pelo jeito, qualquer momento eles colocam o templo. Só montar ali, lá, né? Só montar. Já está tudo prontinho. Muito questão de dias. Vai ser muito rápido. Montar o templo ali é questão de dias. Então não está faltando nada. Está bem próximo, né? Pastor, então já que você tocou nesse assunto do Hamas aí, né? Agora, ontem ou anteontem, não sei, né? O acordo de paz foi firmado. Todas as partes estão de acordo, né? O Hamas, Israel e todo mundo ali. O senhor já vê nisso aí também um cumprimento? Quando se fala acordo de paz, eu não vejo Israel em paz, não. Porque é um texto bíblico que fala assim, quando disserem paz, virá repentina destruição. Verdade. Né? E você não vê Israel sendo destruído. Então você não pode vincular esta paz a Israel. Uhum. Eu penso que é um alerta bíblico o seguinte, você é tipo Lais. Deus tinha uma sentença contra a Palestina, que Israel iria ocupar aquela terra, mas Deus já tinha falado a Abraão, isso não vai acontecer enquanto a medida do pecado deles não se encher. Seu povo vai ficar escravo, isso vai demorar ainda 400 anos, mas vocês vão herdar a terra. Observe que quando eles foram conquistar a terra, ficou lá no extremo norte uma tribo. Lá em Lais, as pessoas tranquilas, modestas, sem ameaça, e de repente Dan cisma que a terra está ruim. E migra. No caminho tem lá, quando ele se encontra lá, o ídolo do Mica, né? E a tribo vai para lá e domina aquele povo. Então eles, para os moradores de Lais, veio o quê? Repentina destruição. Mas eles estavam como? Em paz. Você vê que Israel foi dividido às tribos, a palavra já tinha se cumprido e parecia que não ia acontecer mais. Parecia que já estava tudo resolvido. Mas de repente o que veio sobre Lás? Uma repentina destruição. Então é um alerta para as pessoas falarem assim, não temos paz. Porque sempre vai vir o mal, sempre vai vir uma repentina destruição. E a gente nota que as terras vão ser devolvidas a Israel. Então essa guerra de Israel não vai parar, porque a palavra tem que se cumprir. Sim. O templo vai ser... Imagine quando tirar aquela mesquita muçulmana de lá. Os territórios ocupados, que chamam assim politicamente, mas não são territórios ocupados. A gente sabe pela palavra de Deus que já pertenciam a Israel e Deus está devolvendo. E pela palavra, ele não sai mais de lá. Então a gente que conhece a palavra de Deus sabe que a tendência é os territórios aumentarem, não diminuir. Né? E quando Benjamin
ele fez o seu discurso, quando a primeira vez que ele tomou posse, ele fez questão de falar o seguinte: que todas as nações ali ao seu entorno que foram grandes, Babilônia, Síria, foram destruídas, não existe mais, mas Israel está aqui. Então Israel voltou para ficar. Uhum. E esses territórios são de Israel, por herança divina. Então não adianta querer politicamente criar um Estado ou fazer isso, porque a palavra tem que ser cumprida. Verdade. Pastor, agora você falou de arrebatamento, né? O arrebatamento. O arrebatamento é secreto, pastor? Não é secreto, não. O fato dele ser rápido... Ele não é secreto, ele é rápido. Não quer dizer que ele é secreto. Agora, a gente é engraçado os filmes, né? Mas ajuda a gente a conjecturar. Sim. Há sempre um fundo de verdade. Se eu estou no carro e sou arrebatado, evidentemente que o carro vai bater. Perde o controle. Perde o controle. Então, vai ser rápido, mas não secreto. Né? A pessoa vai realmente sumir, mas secreto não. Uhum. Né? Mas o homem, assim, o homem quando ele dá ouvido a Satanás, mesmo aquilo que ele vê, ele acaba duvidando. Então, quando alguém falar que foi um fenômeno, a pessoa não vai acreditar que é. Muita gente fala de extraterrestre. E já se prepara, né, a respeito disso aí. Mas as pessoas não vão crer que é o arrebatamento. Vão dar uma outra desculpa, né? Mas secreto não vai ser, não. Vai ser rápido. Vai ser um piscar de olhos. Piscar de olhos. É como o Paulo falou. Amém. Pastor, nós estamos caminhando para o final. O senhor falou do seminário de escatologia, né, que vocês têm lá. Como é que é esse seminário? Quando acontece? Quem quiser participar? Esse assunto agora, né, a gente vai... inclusive, as pessoas que tiverem dúvidas com relação a esse assunto, aí você que tem dúvida, né, com relação ao arrebatamento e tudo, deixa sua dúvida nos comentários aqui, que depois a gente vai fazer um segundo programa. Que aí a gente responde, traz mais assunto, né? Se puder, né? Claro. Mas do seminário, né? O senhor... Nós, quando fazemos nossos seminários, o Ministério Vida Brasil, que nós trabalhamos com ele, é um ministério interdenominacional que presta assistências às igrejas, que trabalha também com ensino, né? Uhum. Não só seminário de escatologia, mas discipulado sistemático, ciências bíblicas, né, batalha espiritual com contexto de teologia bíblica e outros mais, né? E aí, assim, quando a gente realiza o seminário, a gente sempre faz uma divulgação na mídia, chega até as pessoas. Quando você ouvir o seminário Ministério Vida Brasil, já sabe que é. Tem previsão do próximo? Não, ainda não. Ainda não tem não, né? Mas normalmente quando a gente faz, tem que ser em período de férias escolar, que é uma semana, né? Uma semana. É assunto que é Apocalipse capítulo, Apocalipse capítulo por capítulo, né? Olha então a gente passa aí dando escatologia com o Apocalipse capítulo por capítulo aí, né? Legal. E a pessoa acaba tendo um panorama geral da escatologia, né? Eu digo o seguinte, que o Apocalipse é a prova do teólogo sobre o que ele estudou na Bíblia. Porque ali tem todos os assuntos, angelologia, amartiologia, soterologia, né? A questão de cristologia, tudo. Se você foi um bom aluno nas matérias lá atrás, quando você chegar na escatologia, você vai ter um bom entendimento. Mas as questões escatológicas, ela não influem na salvação. Não quer dizer se você se é pré, isso não vai atrapalhar. O importante é você estar esperando Jesus voltar. Mas há promessas de bem-aventuranças em ler o livro, em conhecer. Então, bênção você não pode perder. É verdade. Então, mas isso não importa. Importa quando... Bem-aventurado aqueles que leem a palavra dessa profecia. Bem-aventurado aqueles que guardam. Então você não pode guardar, perder bênção por querer estudar, por querer conhecer. E outra coisa, o Apocalipse é para crente, não é para ímpio. É uma carta que foi dirigida a servos. Às igrejas, aos servos do Senhor. Então o Apocalipse é para a igreja, para crentes, é para servos. Outras pessoas podem ler? Pode, mas o entendimento vai ter quem serve o Senhor. Pastor, e aí a gente falou de quem
não tem paz, né, para esperar esse dia, ou está aflito com a chegada desse dia, não consegue sentir a segurança da salvação, pastor? Nós temos dois grupos de pessoas assim. O que normalmente fica muito preocupado são aqueles que já tiveram alguma experiência com Deus. Não é aquele que é teísta ou ateísta. Ele é, de certa forma, um crente. Ele crê na Bíblia. Ele crê na promessa, ele crê na verdade. Toda vez que ele vê o assunto, ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade e isso lhe traz preocupação. Né? Então, para esse, a palavra que eu tenho é, né, reconciliar. Reconcilie rápido com o Senhor. Volte. Volte para o seu Deus. Volte para Deus, volte para a igreja, volte para o seu lugar, né? Porque assim haverá paz e todas as coisas na sua vida vão prosperar, tanto por vir quanto aquilo que também envolve a sua vida no sentido secular. Deus vai te abençoar tremendamente em todas as coisas. Volte enquanto há tempo. E há outros que têm um medo, mas ele é místico. Ele não sabe que realmente há um Deus que governa todas as coisas, que ele não veio para destruir. Ele veio para salvar. Quem está causando a destruição da terra é o próprio homem, não é Deus. Quem causa a destruição do homem é o próprio homem. Deus só permite que o juízo e as suas escolhas recaiam sobre si. Mas Deus não veio. O Senhor veio para o quê? Para salvar. Né? Quando João Batista viu Jesus a primeira vez, apontou para os seus discípulos e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é tirar o pecado? É tirar a culpa que leva o homem ao inferno, ao castigo eterno. Porque muito pior do que um apocalipse, que acontece hoje em várias fases da história, em regiões pequenas, tem lugares que sofrem literalmente um apocalipse, né? A Indonésia, por exemplo, com aquele tsunami, 200 mil mortos. Aquilo foi um apocalipse para aquelas ondas, né, que ultrapassava prédios de 100 metros de altura. Aquilo foi um apocalipse para aquele povo. Mas muito pior do que o apocalipse é o inferno. Jesus alertou contra ele, que lá o fogo não apaga, o verme não morre. Então a gente tem que temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Então, para você, converta-se ao Senhor de todo o seu coração. Há um Deus que quer te salvar. Há um Deus que quer te livrar da morte eterna, que é essa destruição do inferno. E Ele te ama e, né, tem uma palavra de vida para você, tem uma palavra de graça, por maior que tenha sido os seus pecados, né, por mais pesado que seja o seu fardo, Ele te dá paz, Ele te perdoa os pecados, Ele faz de você uma nova criatura e te dá a certeza da vida eterna. Amém. E a vinda de Jesus não é a destruição, é a redenção de todas as coisas. A redenção de todas as coisas. Jesus vem para colocar tudo no lugar. No seu lugar. Tudo no lugar. Ele não vem para destruir, né? Então a gente precisa ter a expectativa desse dia, né, pastor? Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O prazer foi nosso. Com certeza nós vamos fazer o episódio 2. Espero ter atendido, né, a expectativa, poder ter contribuído, tirado alguma dúvida. Né? Com certeza contribuiu. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Um abraço para a igreja, né? Missão, a Igreja Ipatinga, Batista, né? Missão Ipatinga. Um abraço para todos vocês. Obrigado, o pastor de vocês está aqui com a gente. Olha que maravilha. E para você que nos acompanhou, eu queria deixar aí essa palavra, né? Jesus vem para redimir todas as coisas. É a redenção. É aqui que ele vai colocar tudo em ordem. Então, coloque sua vida em ordem também. Se reconcilie com seu Deus e tenha paz com Deus, porque esse dia vai chegar e breve virá, né? Então esteja preparado, mas espere com alegria, com esperança no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê essa paz, essa convicção de que o seu nome está no livro da vida e que você passará por isso
não pelo seu mérito, mas porque o sangue do Cordeiro, né? O sangue de Cristo vai te capacitar para isso, e a unção do Espírito vai fazer com que você suporte todo esse tempo, né, pastor? Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado pela audiência. Deixe o seu comentário aqui, a sua pergunta. Nós vamos encaminhar todas para o pastor Elias e nós vamos já programar para fazer o segundo tempo desse episódio. Deus, né? Querendo Deus, nós faremos. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem, sempre às segundas-feiras, às 10 da manhã, um episódio novo aqui do Arca Podcast. Um grande abraço, fique com Deus.